E hoje é quarta-feira, dia de Renata Marques comentar os fatos políticos da semana e tem muita coisa acontecendo na cidade desde o dia 1º de janeiro, muita coisa acontecendo, tem denúncia, tem acusações de 15 milhões de desvio, né? Tem contratos aí que estão sendo investigados pela Polícia Civil, rescisões contratuais, promotoria também envolvida no meio, Marquinhos Ferreira rebatendo as acusações, as críticas, muita coisa acontecendo em Catanduva, né, Renata? Uma ótima noite para você. Boa noite, Natália, boa noite a todos que nos acompanham. E o ano começou fervendo, né? Realmente muitas coisas acontecendo, muitas acusações desde o dia 1º. O padre Oswaldo, o prefeito, fez uma acusação lá no dia de posse, acusando o Marquinhos de desvio de 15 milhões. Teve o presidente eleito, o Marcos Cripa, prometendo investigação, prometendo transparência. O Marquinhos esteve ontem aqui se defendendo, se colocando à disposição, dizendo que pode ser investigado, que está tudo correto. Teve exoneração de cargos, rescisão de contrato, então teve bastante coisa aí para a gente comentar hoje. E como você viu as declarações do Marquinhos ontem aqui no jornal? Eu acho que ele está no papel dele, né? A gente não está aqui para fazer juízo de valores. Se ele realmente está com a consciência limpa, eu acho que ele está se posicionando da maneira correta, né? Que realmente seja investigado. E tanto o posicionamento do Cripa, eu acho que ele realmente tem que fazer esse papel. Não tem o período de transição, então ele assume uma casa sem saber o que está acontecendo, independente se fosse ele que tivesse ganho ou um outro vereador que não fosse o Marquinhos, né, que estava dando uma continuidade. Eu acho que esse é o momento, levantar o que está acontecendo, ver contratos, exonerar os funcionários de vereadores que não foram reeleitos. Então é um papel que é necessário. Acredito que ele está fazendo a parte dele, só espero que realmente seja um papel de transparência, que tudo isso que ele está levantando, dessas acusações que o prefeito fez, porque o Cripa, de fato, ele não fez uma acusação. Ele prometeu transparência e levantamento. Em nenhum momento, pelo menos que eu tenha visto, ele acusou o Marquinhos de desvio. Ele fala que tem muita coisa errada, que ele quer mostrar transparência, mas ele não citou o nome do Marquinhos como uma acusação, como fez o prefeito. Ele disse: doa quem doer. Doa quem doer. E é isso que eu espero, que realmente ele faça esse levantamento. Ele deixou esse período de ponto facultativo para fazer isso. Então, espero que tudo isso que ele já apurou, que ele vem apurando, seja realmente mostrado e doa quem doer. O que eu vejo muito é que só um meio de comunicação está noticiando as coisas que estão acontecendo na Câmara. E eu vejo isso como algo mais midiático do que, de fato, tendo alguma coisa efetiva, tanto para a Câmara como para a população. Porque eles noticiaram que o Marcos Cripa estava exonerando cargos, tentando mostrar que ele já está enxugando a Câmara. E isso, na verdade, não é o que está acontecendo. Ele está fazendo uma exoneração de funcionários que não vão mais trabalhar, porque eles eram assessores de vereadores que não foram reeleitos. De qualquer maneira, teriam que ser exonerados, para que os outros, os novos, né, nomeados para os vereadores que estão assumindo agora, possam fazer a nomeação dos seus assessores. Exatamente. Então, vão só trocar. Então, isso daí não é realmente um fato de enxugar a Câmara. Então, esses anúncios muito midiáticos é o que me preocupa, que foge um pouco da notícia. Né? A gente tem que trazer o que realmente está acontecendo, sem juízo de valores para exaltar muito um ou criticar muito o outro. A gente precisa só mostrar os fatos, e isso está faltando aqui na nossa cidade. Espero realmente que o Marcos Cripa traga essa transparência para todas as mídias. Ele prometeu vir aqui, né, falar com a gente vai fazer um especial de entrevistas a partir da semana que vem com os vereadores. A gente colocou à disposição a todos os interessados nos procurar. A gente vai fazer um especial comigo e com o Rafa Beck. Temos aí 2 pontos de visão diferente, para não falar que a gente está puxando para um ou para outro, dando espaço para todos falarem. E vai ao ar a partir do dia 20. A partir do dia 20. E o principal, né, o pioneiro aí dessa entrevista, a gente gostaria muito que fosse o Marcos Cripa, pelo fato dele ser o presidente, e eu acho que ele tem muito a mostrar para a população. Falar das ações dele agora que está sendo feita na Câmara.
Sim, eu entrevistei ele no dia da posse e perguntei, que era a pergunta acho que mais me incomodava, era se ele realmente conseguiria ter independência do executivo, uma vez que o padre fez tanta propaganda, né? Então pediu tanto voto para ele, tanto para os vereadores como presidente, quanto na campanha com o vereador. E ele foi muito enfático na resposta, ele falou que ele não iria me responder isso com palavras, mas que ele ia mostrar isso nas ações dele. Então acho que aqui, dando a entrevista, seria um ponto principal para ele vir para outro canal, né, de comunicação, um canal diferente. Nós estamos aguardando, o convite já foi feito. Exatamente, para ele realmente mostrar isso para todo mundo. O que a gente aguarda aqui, por exemplo, a imprensa, quando a gente fala nós, né, nós da imprensa, uma coletiva, todo mundo junto para estar ali acompanhando o que está sendo feito e não somente um canal de comunicação, porque nós também queremos e precisamos passar a notícia oficial ao pessoal que está assistindo, aos cidadãos catanduvenses, né? É isso que a gente aguarda, que a Câmara também é um órgão público e que também deve ter transparência também na imprensa, né? Então a gente fica aí aguardando o Marcos Cripa vir participar aqui desse quadro com Renata Marques Rafa Beck, que vai ao ar dia 20. E falar em Câmara, Renata, eu conversei com alguns funcionários que saíram, né, que eles, na verdade, eles eram terceirizados, né, na sua maioria ali na comunicação, e eles estão bem bravos, que falaram que vão entrar na justiça contra a Câmara, porque eles foram exonerados até o dia 1º. E dia 1º eles trabalharam, né, a gente viu desde manhãzinha, eles estavam lá, em sua maioria, todos ali da comunicação, teve transmissão ao vivo, o pessoal estava filmando, tirando foto, então tinha bastante gente trabalhando lá. Eu não sei como funciona, por exemplo, porque eles já foram exonerados no dia 1º, porém, dia 1º eles trabalharam. Mas, em alguns casos, a gente sabe que quando a pessoa trabalha em feriado, ganha-se dobrado. Então, vamos ver como que vai ser o andamento aí, porque eles já falaram que vão entrar na justiça pelos direitos. Esse é outro ponto que eu acho que também foi uma manchete midiática, né? Foi outro ponto dele, do Marcos Cripa, tá enxugando a Câmara mais uma vez para fazer a rescisão desses contratos. Se você analisar quem são esses nomes, a maioria é da comunicação. São funcionários que trabalharam dia 1º. Então, o que te leva a pensar, né? Fazendo uma análise, mais uma vez, Natália, sem julgamento de valores de pessoas, só de fatos. Se não fizeram a exoneração, né, a rescisão desses contratos até dia 31, é porque precisavam deles no dia 1º para posse, né? E aí eles trabalharam, tem o direito, eu não sei aqui, eu não tenho conhecimento técnico de como funciona o pagamento, uma vez que foi exonerado, rescindido no mesmo dia que eles trabalharam, se eles vão receber ou não. Direito é muito claro que eles têm, né? Diversos deles até já falaram que conversaram, que foi alegado que não vai pagar, que vão na justiça. Mas tirando esse fato, mostra que eles realmente precisam desses funcionários, ou de outros, né? Não necessariamente os que estão. Então, uma vez rescindiu o contrato, enxugou a máquina pública, enxugou a máquina da Câmara Municipal. Vão conseguir trabalhar sem esses contratos, né, sem essas pessoas? Eu acredito que não, porque a Câmara tem uma transmissão ao vivo, ela tem os cortes do posicionamento ali nas próprias sessões com os vereadores, tem um podcast. Eu não acredito que o Marcos Cripa vá encerrar isso. Eu acho que isso é um trabalho e uma necessidade que a Câmara precisa ter. Então é mais outra manchete midiática que eu acredito que não vai enxugar, talvez um novo contrato com outras pessoas. Alguns ali têm uns valores altos, mas também é o que eu estou falando, eu não tenho um conhecimento técnico do que realmente está englobado naquele contrato, mas a maioria ali são contratos de valores normais, de um salário normal de uma empresa ME que presta um serviço de comunicação. Então, tudo, eu acho que é questão de tempo, aguardar e ver realmente o que é propaganda, o que realmente de fato vai estar sendo feito, o quanto o Cripa vai conseguir enxugar dessa máquina, porque a gente vê que a quantidade de funcionários ali ela já é meio que reduzida. A gente que acompanha as sessões, a gente vê funcionários ali exercendo 2 funções, corre aqui, faz uma coisa, depois já está fazendo outra. Então, eu não acredito que será possível
não recontratar ou não fazer uma nova contratação. O que eu imagino é que pode ser que ele está rescindindo esses contratos para fazer umas novas contratações, talvez pessoas que ele confie mais ou que ele já trabalhou, o que é comum, né? Quando a gente abre uma empresa, você quer pessoas da sua confiança, pessoas que atendem às suas necessidades, e nem sempre a que te atende vai me atender. Então, tudo é questão de tempo. Eu acho que a gente precisa realmente aguardar, ver o que vai acontecer, o que está sendo dito e o que está sendo feito, para a gente conseguir fazer uma análise mais completa. E espero que realmente ele faça o que ele está prometendo, né? Que não fique só nas promessas. Desde a campanha. Desde a campanha. E essas manchetes muito midiáticas, umas manchetes de impacto, que todo mundo tem o costume de ver a manchete e nem ler depois o contexto. É do ser humano vendo a manchete e depois acaba não vendo notícia de fato. Então é uma das coisas que a gente, às vezes, falando, fica muito mais claro do que a gente só lendo a notícia aí nas redes sociais ou no próprio jornal. E o que for saindo no Diário Oficial do município, as contratações, as novas contratações, a gente também vai trazendo aqui para todo mundo. Outro assunto também que deu o que falar, o Dr. Newton esteve aqui, foi para falar daquele projeto de lei complementar do vereador Alain, que alterou a lei, então, de autoria do vereador Newton Cândido, que é a lei de ficha limpa, né? E essa lei, ela foi aprovada pela maioria na Câmara, foi para a Prefeitura, no tempo regimental ela não foi nem vetada nem sancionada, voltou para a Câmara e foi sancionada, e algo que chamou bastante atenção, que a gente não sabia, foi sancionada pelo vice-presidente da Câmara, Alain Automóveis, que é o autor da lei, né? O autor da lei complementar que altera, então, a lei de ficha limpa. Como será que isso tem sido visto pela população? Né? Será que isso é legal? Então, tudo isso também a gente tem que avaliar. Mais uma, né, Natália? Mais uma a gente já comentou sobre esse assunto lá quando foi a votação de urgência. Eu já fiquei indignada, já falei, já acusei demais. Eu vejo que o padre, ele se omitiu, né? Ele poderia ter se posicionado, ele teve o prazo. Eu não acho que ele deixou passar por esquecimento. Não, ele fez isso de caso pensado, para ele não se comprometer. Né? Ele sabe que ele... Assim como muitas coisas ele faz. Sim. E ele sabe que ele assinando esse decreto, ele concordando, é uma coisa imoral, né? Eu não vou entrar na questão legal, porque eu não sou graduada no direito, então eu não vou tomar esse lado, deixo isso para o Dr. Newton. Mas imoral é inquestionável. Você aprovar uma lei onde você permite que uma pessoa, ficha suja, assuma um cargo de confiança dentro de um poder público. Então, é muito imoral, não é pouco imoral. Então, o padre fez de caso pensado. O mais estranho é o Marquinhos também não ter assinado e o vice ter assinado. Aí eu faço o questionamento. Isso é permitido? Um vice, ele pode tomar uma decisão, assinar algo tão complexo, algo tão importante, mesmo com a presença do presidente estando aqui na cidade? Ele não estava doente, não estava afastado, não estava de férias, ele estava ali trabalhando. Por quê? O vice assinou e esse vice é o próprio autor da lei. É aquela questão, né? Eu denuncio, eu apuro, eu julgo, eu assino, eu condeno. É tudo eu, né? A gente já vê isso muito no Brasil aí com o nosso... Legislando em causa própria, né? E isso que a gente fica se questionando. Será que pode mudar uma lei, né? E ele ser o autor da lei e ele sancionar a lei? E é o que eu me pergunto, né? Apesar de sofrer algumas críticas, mas a gente está aqui para isso. Catanduva é tão grande, não existe ninguém que possa ocupar esses cargos da prefeitura, que seja ficha limpa. A gente precisa alterar uma lei para pegar uma... Só existe essa única pessoa, porque ele não foi nomeado, né? Pelo menos por enquanto não tem nenhuma nomeação. Dizem até que pode ser que criam uma secretaria, que a prefeitura cria uma secretaria para ele, mas isso também tem que passar pela Câmara e demora um tempo, mas temos 4 anos, né? E leva a acreditar que sim, que não é uma coisa que vai acontecer agora, até mesmo porque a poeira precisa baixar.
As pessoas precisam esquecer um pouco do que aconteceu para depois ele vir ser nomeado, se isso vier a acontecer. Mas a Catanduva é tão grande, a gente tem tantos profissionais, a gente tem tantas pessoas preparadas, e aí alterar uma lei só para nomear uma ou duas pessoas que não estão se enquadrando, até onde isso é moral, até onde isso agrega para a nossa cidade? Eu acho que não agrega em nada, pelo contrário. Isso só vai denegrir ainda mais a imagem de Catanduva. A gente é uma cidade cheia de leis inconstitucionais, muita omissão, tanto de um lado quanto de outro. É um dos questionamentos que eu venho fazendo sempre de vereadores que não se posicionaram nos últimos 4 anos, já começaram o ano não se posicionando também. Então, vamos esperar aí, dia 4 é a primeira sessão da Câmara, né, dia 4 de fevereiro, e vamos esperar aí para ver o que tem de novidades. E como eu também já mencionei, eu espero, o resquício de esperança é dos novos, né? Apesar de também ter uma maioria ali da base do prefeito, mas que a mudança venha dos novos, porque os que já foram reeleitos, ali com exceção do Gleison, que eu vejo ele ali com um comportamento um pouco mais diferente, mais desapegado, que a gente também tem que reconhecer o que é bom em cada um deles. Então, com exceção do Gleison, que foi reeleito, eu não vejo muita mudança de posicionamento nos que já estavam. É isso mesmo. E dia 4, então, começa a primeira sessão ordinária de 2025. A gente vai acompanhar e comentar tudo aqui também durante a semana. A Renata vai trazer também as novidades, tudo que ela apurar ali, tudo que foi falado. Será que os novos vão utilizar a tribuna para falar? Enfim, vamos analisando tudo isso. Vamos esperar as novidades, né, o posicionamento. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho durante esses 4 anos. Como sempre, fazer uma análise isenta. A Natália, como jornalista, ela traz a notícia. Eu, como comentarista, sempre analisando um contexto geral, mas sempre colocando o meu posicionamento, que eu acho que é o que mais importa na figura do que eu venho fazer aqui. E vamos aguardar. Eu acho que agora é tudo questão de tempo. Ontem assumiram, né, os gabinetes, foi a escolha dos gabinetes. Então, eu acho que ainda está tudo muito eufórico. Apesar da eleição ter sido lá em outubro, as novidades estão acontecendo agora para esses que são novos. Então, ontem foi a escolha dos gabinetes, conforme eles foram chegando, foram escolhendo os seus gabinetes. Hoje a gente viu aí nas redes sociais a maioria mostrando, já se preparando, mostrando. Então, eu acho que agora, hoje, analisando a data de hoje, estão muito eufóricos com a situação. Eu acho que a hora que o jogo começa para valer, dia 4 de fevereiro, é onde vão sentar e vão pegar no colo a realidade ali para analisar e ver o que vão fazer, como vão se posicionar e se realmente estão preocupados com a população, se eles estão preocupados só com o próprio umbigo.